Quando se fala, né, sobre humor e personalidade, existe muito dessa fala geral, né, de que existe uma relação complexa entre humor e personalidade. Mas acho que vale a pena a gente ir um pouquinho mais além, né? Existe esse modelo do Goodwin de 2007 que continua bastante atual, que divide em alguns modelos que a gente consegue entender quais são as direções que essas interações acontecem. E é interessante a gente estar atento a isso para pensar em o que é que pode estar acontecendo com o nosso paciente que apresenta sintomas de humor e características disfuncionais de personalidade. Né? Em primeiro lugar, a gente vai levar em consideração que a personalidade de base de um indivíduo pode predispor mais ou menos ele para o aparecimento de um transtorno de humor. Né? Então, qualquer pessoa é sujeita a apresentar um quadro de depressão. E claro que uma pessoa que está mais mal adaptada ao seu ambiente, às suas interações pessoais, vai estar sob um risco ainda maior. Também, né, precisamos levar em consideração que a personalidade ela vai moldar a expressão de um transtorno de humor. Então, né, uma depressão, uma hipomania, ela não acontece no vácuo, ela acontece em uma pessoa que tem uma personalidade de base e essa expressão da depressão ou de qualquer episódio de humor vai ser modulada e moldada com base nessas características. Né? Alguns exemplos, por exemplo, pacientes com personalidade mais introvertida, quando entram em um episódio de mania ou de hipomania, no geral manifestam mais hiperprodutividade, planos aumentados, engajamento em muitas atividades, e pessoas com personalidade mais extrovertida, quando entram em mania ou hipomania, mais frequentemente vão apresentar impulsividade em sexo, gastos excessivos e grandiosidade. Né? Então a gente tem que levar um pouquinho em consideração de quem que é essa pessoa no pré-mórbido dela, para a gente analisar qual é a diferença entre o funcionamento de base dela e assim identificar os sintomas de humor. Também, né, pensar que a personalidade, ou pelo menos o que a gente enxerga como personalidade, ela pode se tratar naquele momento, né, da expressão de um transtorno de humor. Eu acho que esse é um conceito que é muitas vezes bastante falado na residência, né, que no geral a gente não costuma bater o martelo num diagnóstico de um transtorno de personalidade para alguém que está passando em um episódio de humor agudo, né, porque muitas vezes ao tratar esse episódio de humor, a pessoa consegue se controlar um pouco melhor e expressar características mais adaptadas ao seu ambiente. Isso é muito bem demonstrado em alguns estudos do Maurício Fava que pegaram assim, é bem interessante, pacientes com depressão e um diagnóstico comórbido de transtorno de personalidade borderline. E Maurício Fava pegou esses pacientes e tratou eles por 4 a 8 semanas com fluoxetina. Né? E no acompanhamento, né, a gente vê que esses pacientes têm uma redução dos seus sintomas depressivos, como esperado, mas também tem uma redução na prevalência do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Né? O que isso significa? Né? Não significa que a fluoxetina está tratando e curando o border da pessoa. Significa que quando essa pessoa, com características, sei lá, subclínicas, né, borderlines, entra em um episódio de depressão, ela provavelmente vai expressar suas piores características de base ou vai ativar, né, essas dificuldades maiores de regulação emocional e relacionamento interpessoal. E ao tratar esse episódio de depressão, isso pode, né, ser atenuado e modificado e, em grande parte das vezes, perder os critérios diagnósticos. Por último, né, também a personalidade ela vai sendo modificada, ela vai sendo alterada pela presença e remissão, né, pelo fato da pessoa vir ter apresentado episódios de humor. Isso é o que é chamado de efeito scarring. Né? É bem interessante, já é descrito em vários estudos, mas eu acho que esse é o que mostra da maneira mais clara. Esse estudo da Sarah Goodey, aqui de 2019, pegou quase 500 jovens, pessoas filhas de pessoas com transtorno bipolar, para você ter uma amostra enriquecida em indivíduos com risco maior de aparecimento de transtornos de humor. E acompanhou esses 500 jovens ao longo de 5 anos, onde esses pontos, né, de avaliação são avaliações de personalidade e temperamento. E esse grupo foi depois dividido em 2 trajetórias, né? Parece um pouquinho complicado, mas são 2 trajetórias. Uma trajetória em verde, que é a trajetória dos indivíduos saudáveis, os indivíduos que não apresentaram quadros depressivos ao longo desses anos. Então, é uma trajetória de evolução de personalidade de controle. E em amarelo e vermelho é o outro grupo, o grupo dos indivíduos que vieram a apresentar episódios depressivos ao longo desse ano. Em amarelo antes do episódio de depressão e em vermelho depois do episódio de depressão. E o que a gente vê é que
por ter apresentado, né, ao longo do tempo, episódios depressivos, existe um desvio na trajetória do desenvolvimento da personalidade no sentido da disfuncionalidade, né? E esse efeito é dose dependente. Então, quanto mais episódios de depressão uma pessoa vai passando na sua vida, mais isso vai moldando desadaptativamente a personalidade dela. Então, a gente vê, né, que em relação a uma trajetória saudável, os indivíduos, quando eles apresentam e remitem do seu episódio de depressão, eles ainda assim vão ter um desvio, né, na redução da atividade, né, que seria uma redução da psicomotricidade, um aumento da emotividade, né, que a gente consideraria uma hiperreatividade afetiva, um aumento da timidez e uma diminuição da sociabilidade.